Um homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou. Que a gente também vai ver lá na Ilha do Campeche. A nossa primeira parada na trilha vai ser para ver ela. Fizeram numa rocha, aí eu vou falar lá, mas numa rocha magmática que se resfriou mais próximo à superfície. E aí, alguém sabe dizer alguma regra aqui da ilha? Não pode subir nas regras. Não pode subir nas pedras. Por que não pode subir nas pedras? Porque, além de ser perigoso, né? O quê? Tem sítios arqueológicos aqui na ilha, né? Espalhados aqui. Quando o pessoal chega aqui na ilha, vocês são recepcionados pela equipe de visitação que está aqui. É o pessoal que faz, são os guias, né, que fazem as trilhas com vocês também. Então, vocês chegam aqui na ilha e a gente apresenta para vocês o patrimônio, né? E vocês estiveram na aula, né? Falando sobre a ilha, que a ilha é um patrimônio. Ela é um patrimônio que arqueológico e paisagístico. Então aqui a ilha funciona como se fosse um museu a céu aberto. Porque vocês podem visitar os sítios arqueológicos, tá? E ao mesmo tempo no museu tem o quê? Tem algumas regras para proteger o patrimônio e proteger também quem? Os visitantes, vocês. A outra regra muito importante também, que já falaram aí, que é catar o lixo, né? Vocês não podem jogar o lixo aqui. Aqui não tem isso de coleta de lixo, não tem lixeira. Então todo o lixo que vocês produzirem aqui, comer um salgado, beber uma garrafinha na água ali, pá, guarda, volta no barco, tá? E lá, quando chegar em terra, lá você procura a lixeira, né, e descarta corretamente. Essa rocha aqui, ela foi formada pelo resfriamento do magma em profundidade. Como que eu chamo essa rocha? Formada em profundidade magmática intrusiva. Tem outro nome para magmática? Ígnea ou plutônica. Então, velho, como ela se resfriou lentamente, os minerais eles conseguiram crescer. Então, basicamente, essa rocha tem 3 minerais. Esse clarinho é o quartzo aqui é a areia. Esse mais branquinho é o quartzo. Esse pretinho é a mica. E tem um marronzinho aqui que é o feldespato. Quartzo, feldespato e mica. Como que se chama esse processo de desgaste da rocha? Temperismo. Então a água, cara, ela vai decompondo os minerais em sais. Vai lavando, vai intemperizando. Ela dilata com a temperatura e contrai. Vai soltando os minerais aqui, ó. Então esse mineral que solta, o quartzo, o produto de alteração do quartzo é essa areia aqui, ó, principalmente. O feldespato e a mica, eles dão origem à argila. Então a areia da praia e a argila que fica nas encostas vem dessa rocha, que é a rocha magmática intrusiva mais comum no mundo. Chama granito. A primeira estrutura a ser formada é o escudo cristalino. Escudo cristalino. E aí vai tendo uma área de deposição, uma bacia de deposição do intemperismo que está sendo atuante nas encostas, o produto de alteração. Então às vezes você chega na praia, esse aqui tem bastante quadro, mas você pode ir numa praia escura, porque o material sedimentar era uma rocha mais escura. Então essa tem essa área da bacia de deposição. E tem uma rocha que ela é uma intrusão, ela está no meio dos granitos, que é uma rocha formada pelo resfriamento do magma, só que mais próximo da superfície. Então eu tenho uma rocha magmática intrusiva, ou rocha plutônica, e uma rocha magmática extrusiva, né? Ela foi mais próxima, assim, quase
na superfície. Então a gente tem essas duas rochas básicas. Oficina local de trabalho lítico rocha. Então eram aqui que eram produzidas as ferramentas que os povos que passaram faziam. Eles buscavam uma rocha na natureza com água, areia e uma rocha base. Eles fazem movimentos circulares contínuos durante horas ou até mesmo dias e moldam essa rocha numa ferramenta. A gente está falando de machado, ponta de flecha, faca, peso de rede de pesca, que eram que eles utilizavam para eles poderem caçar ou pescar. Existem dois tipos de oficina líticas. A primeira é a bacia de polimento que vocês estão vendo e a outra vocês não vão encontrar aqui na nossa trilha, mas se chama amolador ou afiador. Aqui passaram 3 povos na ilha de Santa Catarina. O mais antigo deles há cerca de 5.000 anos atrás, que é o homem do Sambaqui. Sambaqui é uma palavra indígena que significa amontoado de conchas. E eles eram feitos, esses sambaquis são feitos em camadas. Uma camada de concha, uma de areia, uma de concha, uma de areia, até formar o tamanho ideal que eles querem. Por aqui, há cerca de 2.000 anos atrás, os indígenas. Os indígenas, por outro lado, eles ainda existem. O mais antigo, há cerca de 2.000 anos, é do tronco linguístico G, são os taquaras e tararés. Quando a gente fala que eles fazem uma cerâmica, significa que eles conseguem manter o alimento e cozinhar. O homem do Sambaqui caçava e comia, ele não tinha onde cozinhar o alimento dele. Depois, há cerca de 1.000 anos antes do presente, a gente vai ter a presença dos guaranis. Esses são mais conhecidos pela gente, também estão existentes. E eles também são horticultores e ceramistas. Mas é uma cerâmica mais requintada, com mais detalhes. E a horticultura deles, eles utilizavam uma técnica de coivara. Eles ensinaram essa técnica para os portugueses e hoje a gente conhece ela como rotação de plantio. Hoje eu planto num lugar, colho, e quando eu vou plantar novamente, eu escolho ao lado para que esse terreno se regenere e se recupere. Depois da 3ª ou da 4ª plantação que eu volto para o mesmo ponto e aquela terra já vai estar regenerada. Essa é uma das rochas mais predominantes que a gente tem na ilha, que é o granito ilha. Aqui de predominância a gente tem o granito ilha e o diabásio. Um salve aí, professor. Pessoal, aqui a gente a gente chama aqui de divisor de águas, por quê? Porque quando chove muito, a água escoa para os dois lados, significa que a gente está no topo de um morro. Vai ser a mudança da vegetação que a gente se encontra. Aqui a gente tem, dentro do bioma Mata Atlântica, alguns ecossistemas e na ilha a gente encontra 3 deles. O primeiro é lá na praia. Quando a gente chega com a embarcação, no final da areia a gente tem arbustos. Aquilo dali se chama restinga. Ela é importante porque ela não deixa com que a areia invada a floresta. E também ela tem umas raízes profundas. Então, quando o mar fica muito agitado, que a onda tenta carregar toda a areia embora, ela acaba deixando o máximo de areia ali por causa dessas raízes. Aí a gente entra aqui. Essa daqui é a floresta umbrófila densa. É o segundo ecossistema que a gente tem aqui na ilha do Campeche. É aqui que vivem os animais da ilha. Coatis, insetos e pássaros. Aqui, pessoal, que vocês conseguem ver, são árvores altas, com as copas largas. Isso tudo porque o solo ele é profundo. Então ele deixa com que as raízes cresçam mais e a árvore então fique mais alta. Ela era considerada uma árvore sagrada. Primeiro que ela está na Bíblia e depois porque os açorianos acreditavam que as bruxas moravam dentro da figueira. Outra árvore que também não foi cortada na época foram os gerivás. Os gerivás vocês viram quando a gente chega aqui na ilha, que são aqueles coqueiros, aquela palmeira ali, ó. São várias palmeiras. Primeiro que a madeira delas é fibrosa, então não serve muito bem para fogo. Aí, ó, eles já chegaram lá, ó. Cuidem com as botas. Em 1772, começou então a primeira indústria catarinense, que foi a da caça das baleias. Começou lá na Praia da Armação, que antigamente chamava Armação da Lagoinha, agora se chama Armação do Pântano do Sul. Esse ponto, ele é um mirante desde muito tempo. A ilha do Campeche ela é um ponto de apoio para a caça das baleias. Então ficava uma pessoa aqui observando as baleias chegarem.
As baleias visitam nosso litoral a partir de julho. Elas já chegaram esse ano, elas se anteciparam um pouco. Elas vêm porque elas acabaram de ter um filhote lá na Patagônia, na Argentina. E daí elas vêm criar o filhote em águas tranquilas e quentes. Quando a pessoa fica vendo aqui, vê a baleia, ela acende uma fogueira e a fumaça é vista da Praia da Armação. Quando eles encontram a baleia, eles arpoam a baleia e a levam, conduzem para a praia ao lado da Armação, que se chama Matadeiro, que era onde eles matavam as baleias. Eles tiravam a gordura da baleia, derretem e aí eles fazem o óleo, que era utilizado para a iluminação das cidades. É utilizada para a iluminação de dentro das casas, porque o óleo, quando queima, ele tem um cheiro muito forte. Depois, o montante vai para a iluminação de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, o excedente para Portugal e para Açores. E o final, que tem a sujidade, eles jogam concha, areia e fazem uma massa e passam nas estruturas que chama gala-gala. A caça começou em 1772. Pode ser, tá? Porque ontem tinha baleia aqui na ilha. É o leão marinho. Aonde? Ah lá. Fazem 5 dias, são 10 horas. A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência, exagerado. Estourou, a própria mãe estava embriagado. Mas bem antes da ressaca ele foi julgado. Arrastado pela rua, o pobre do elemento. O inevitável lixamento, imaginem só, ele ficou bem feio. Então, cara, o granito ilha, que é essa mais clara, ela é uma rocha magmática intrusiva. Ela foi formada em profundidade. E ela sofre a intrusão do diabásio, que é uma rocha magmática que foi resfriada mais rápida, próximo à superfície ou na superfície, por isso que ela é preta, ó. Então ele vem bem na fratura do granito, era como se fosse áreas que escorressem material magmático. Não, aqui é o granitão. Mas ela é quadrada, né? Olha só. É bizarro, velho. Da hora. Ela é toda fraturada. Ah, não, vou ficar. E aí, se você vai empurrar o Henrique? Pode ir. Eles produziram a ferramenta lá na nossa primeira parada, lembra a bacia de polimento? E daí então eles traziam essa ferramenta para cá, com outra rocha, eles vão batendo e vão fazendo o desenho que eles pretendiam fazer. Todas as inscrições que a gente tem na Ilha do Campeche, elas são na face leste da ilha e todas são nas rochas escuras. Vocês conseguem notar aqui que a gente tem duas cores de rocha, correto? As claras se chama granito ilha. Quando os continentes se separaram, abriu uma lacuna. O magma extravasou, então foi formado esses diques, porque em contato com a água e as outras rochas, eles se solidificaram mais rápido. Se vocês pararem para observar com muito carinho, vocês vão ver que ele segue reto, assim. As rochas escuras, elas fazem uma linha. Elas passam pela Ilha do Campeche. Elas tinham de 3 a 5 centímetros de profundidade. Olha só como ela já tá rasa, tá vendo? Um dia ela já não vai mais existir. Igual aquela lá que a gente viu, essa é uma figueira mata-pau. A característica dessa figueira é que ela nasce em cima de outra árvore e daí as raízes estrangulam essa árvore, matando ela, e ela cresce. No caso, ela estrangulou uma rocha, acabou partindo essa rocha e ela tá aí, bela e linda. Principalmente o intemperismo químico, que vai dissolvendo os minerais em sais minerais. E essa água vai para o mar e vai despejando sais minerais no mar, né? O intemperismo físico, ele ocorre, por exemplo, quando dilata a rocha, está muito quente e vai esfriar, ela contrai. Então vai soltando, vai desagregando. Em lugar que a água congela ou que a água está batendo o tempo inteiro, também provoca. E tem o intemperismo biológico, que é a ação dos seres vivos para decompor essa rocha. Então isso aqui é um intemperismo biológico, ó. Esses líquens aqui, ó, eles estão de certa forma apodrecendo essa camada. Se eu quebrar ela aqui, se eu tivesse um martelo, vocês vão ver que dentro ela é mais clara que essa parte. Então ele vai
fragmentando, apodrecendo essa parte externa. As raízes, ó, vai formando um resquício de matéria orgânica, então ela vai contribuindo e está intemperizando, desgastando. Aqui tá bem clássico intemperismo biológico, beleza? Então tem o químico, o físico e o biológico. Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração. Nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, meu irmão. That's my way, down I go. Esse é meu caminho, e nele eu vou. Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Mas se na manhã o sol não fugir, os raios das nuvens cinza tudo vai mudar. A chuva passará e o vento vai abrir. A luz do novo dia sempre vai estar. Vai clarear você, vai iluminar você, vai proteger, vai inspirar, vai alimentar você. 1, 2, 3 e... That's my way, down I go. Esse é meu caminho, e nele